Oi, eu sou a Laura, sou uma das professoras de Biologia do cursinho Voo e Alto e eu vou falar sobre impactos ambientais e desenvolvimento sustentável. Mas o que são impactos ambientais? Os impactos ambientais são mudanças que podem ser benéficas ou não para o meio ambiente, que elas são, em sua grande maioria, causadas pelos seres humanos. Elas têm o potencial de afetar a saúde humana, animal e ambiental, o bem-estar da população, além de influenciar positivamente ou negativamente nas atividades sociais e econômicas. Um grande exemplo e bem comum no Brasil é o desmatamento, que é causado pelo o agro, que busca conseguir mais terras para colocar o gado. Esses impactos ocorrem tanto nas áreas urbanas quanto na natureza. E eles podem ocorrer em pequenos locais, então pontos específicos como rios e lagos, mas em grandes regiões também, como países, continentes e até mesmo globalmente. Um exemplo de um impacto ambiental global é o aquecimento global. Um desses exemplos são as ilhas de calor, que são áreas urbanas que apresentam uma temperatura elevada comparada com as áreas rurais ou naturais que tem ao seu redor. Esse fenômeno, também chamado de ilha de calor urbana, acontece principalmente pelo modo que as cidades são construídas. Com a retirada da vegetação, das árvores, do gramado e a substituição de materiais que absorvem e retêm muito calor, como o asfalto e concreto, a dispersão do calor é dificultada, aumentando a temperatura desse lugar em comparação a áreas com vegetação. Além disso, a concentração de edifícios interfere na circulação do ar, impedindo que o calor se disperse, e a atividade humana também contribui para o aquecimento da atmosfera. Nessa primeira imagem, mostra-se por que ocorre ilhas de calor. A absorção e a retenção de calor em áreas rurais são bem menores por conta da vegetação, das árvores, dos gramados. Já em áreas urbanas que apresentam asfalto e concreto, essa absorção e retenção de calor é maior. A transpiração das plantas e a evaporação da água do solo também tem um valor diferente. Já em áreas rurais é bem maior, comparado a áreas urbanas. E a penetração da água em áreas rurais é bem melhor do que em áreas urbanas por conta do concreto que não permite que a água passe para entrar no solo. Na segunda imagem, a gente vê um gráfico que mostra a temperatura e em cada área ela mostra o seu valor. Dá para ver que em áreas rurais ou naturais e periféricas apresentam um valor menor do que em áreas urbanas, que apresentam uma temperatura bem mais elevada. E esse gráfico, ele já apareceu em várias questões, então eu recomendo muito vocês estudarem ele, prestar atenção, porque gráfico é uma coisa que cai fácil em prova, então ele é um ótimo exemplo para estudar. Outro impacto ambiental frequente em áreas urbanas é a impermeabilização do solo, e é quando o solo perde a capacidade de absorção da água. E ocorre por conta da construção de paveamentos, edifícios, casas, calçadas, faz com que o solo perca a absorção da água, que impede que a água se infiltre e enriqueça o lençol freático, afetando o ciclo da água, a biodiversidade e aumentando os riscos de enchentes. Muitas vezes as cidades apresentam uma drenagem fluvial insuficiente, ainda mais em épocas de chuvas fortes. Assim, as cidades enchem e a água escorre até chegar em uma área que tenha terrenos impermeáveis. Isso pode causar o enchente, principalmente em periferias, em grande maioria nas suas cidades. A imagem que eu coloquei mostra como é a absorção de água em cada região, em floresta, jardim, asfalto poroso e asfalto comum. Em sua grande maioria, as cidades apresentam asfalto comum, que é um grande problema, mostrando pelo gráfico, e também mostra as cidades permeáveis, que absorvem, que tem locais que absorvam a água, e cidades que são impermeáveis, que apresentam uma grande quantidade de chuva que escorre para as áreas mais baixas, em sua maioria periferia, e alagam casas, ruas, causando percas de bens da população ou até mesmo vidas. Outro impacto ambiental é a chuva ácida, que é consequência da poluição atmosférica, que vem a partir da queima de combustíveis, como que temos em carros, caminhões, grandes indústrias, e é causada pela presença de gases poluentes na atmosfera que reage com a água, o oxigênio e outros produtos químicos para formar ácidos.
Esses ácidos são transportados pelas chuvas e depositados na superfície terrestre através dela. Essa chuva ela traz como consequência o empobrecimento do solo, afetando a vida vegetal e também a vida animal, e ela também afeta a água que eles bebem, além de afetar bens materiais como monumentos, construções e grandes estátuas, também trazer problemas respiratórios para a saúde humana. Nessa imagem mostra todo o ciclo da chuva ácida, que vem a partir dos gases que são liberados na atmosfera, que se tornam uma chuva e caem na natureza e nas cidades, e pode trazer a acidificação do solo e das águas. E o aquecimento global? O aquecimento global é um problema que vem se tornando cada vez mais grave e ele é intensificado pelas ações humanas, como a emissão de gases poluentes na atmosfera. Esse aumento de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, que é proveniente da atividade antrópica e também de atividades como industrialização, alteração que os seres humanos provocam no meio ambiente, como o desmatamento, ele pode resultar na mudança dos padrões climáticos, como o derretimento de geleiras, aumento do nível do oceano, perda de biodiversidade pelo aquecimento do planeta. Essas ações como a queima de combustíveis fósseis e a remoção de cobertura vegetal, ampliações de áreas desmatadas e provocação de queima da vegetação só pioram esse fator. E eu coloquei uma imagem de como funciona o efeito estufa, como funciona cada passo, para que vocês possam entender melhor. O desmatamento é uma prática frequente no mundo, principalmente aqui no Brasil, e ela também pode ser chamada de desflorestação. E é quando ocorre a remoção ou perda permanente da vegetação de uma região específica, principalmente floresta. E no Brasil, essas áreas mais afetadas são a floresta amazônica, Cerrado e a Mata Atlântica, que já são considerados áreas de risco. E ela tem como finalidade principalmente a agricultura, a pecuária e o desenvolvimento urbano. Em sua maioria, a agricultura e a pecuária pode ocorrer um meio ilegal para conseguir essas terras. E as causas do desmatamento são variadas, e um dos motivos são a necessidade de produtos que vêm da floresta, como a madeira, os remédios, frutos, fibras e até a caça, que é utilizada para venda também de animais em tráfico ilegal. E um método para o desmate é a queimada, feita principalmente, como eu já tinha dito, por agropecuária. E no Brasil, assim como em outros países tropicais, essa taxa é elevada. Entre as causas do desmatamento, a atividade agricultura e a pecuária é responsável por 80% do desmatamento mundial. Urbanização, exploração comercial de madeira, principalmente por madeira de lei. E o desmatamento é um problema gravíssimo, faz com que a biodiversidade diminua e cada vez mais as florestas vão sumindo. A eutrofização é um processo de enriquecimento excessivo de nutrientes que ocorre em rios e lagos. Vem a partir de atividades humanas, como agricultura, descarte de esgoto e produtos de limpeza. Ela pode vir a partir do uso de agrotóxicos em plantações, que entram pelo solo e vão para lagos e rios, aumentando o número de nutrientes, além do descarte dos esgotos, que o descarte legal de esgoto e de produtos de limpeza que são descartados também nesses lagos. E eles podem levar a um crescimento descontrolado das plantas aquáticas, principalmente das algas e de cianobactérias. Isso faz com que os lagos e os rios apresentem uma alteração na qualidade e eles reduzem o oxigênio disponível e prejudicam a vida dos animais que já estão vivendo lá, como os peixes. E tem como consequência a alteração do pH da água, a redução da biodiversidade da área afetada e reduz o potencial recreativo do ambiente aquático. Como eu trago aqui duas imagens que apresentam como funciona, o que é a eutrofização e mostra também uma imagem, o crescimento excessivo de algas e a morte de vários peixes que viviam nesses lagos. O desenvolvimento sustentável se refere a um modelo de desenvolvimento econômico, social e político que esteja em harmonia com o meio ambiente. Quer dizer que ele precisa utilizar racionalmente os recursos naturais de forma positiva, pensando também no futuro da sociedade. E quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável? Ele tem como objetivo estabelecer um equilíbrio entre desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e o bem-estar das pessoas,
tanto no presente quanto no futuro. Eles também podem ser conhecidos como ODS, é da ONU, e são 17 ODS. Qual que é a sua importância para todos? A importância é assegurar o melhor manejo dos recursos naturais, sem que eles se esgotem e sem que diminuam mais a biodiversidade do planeta. Por outro lado, sua importância reside no fato de práticas atrelaçadas a esse modelo objetivarem a redução dos impactos ambientais e do agravamento dos fenômenos climáticos extremos, além de promover também o alcance de uma melhor qualidade de vida a diversas populações que habitam o planeta, além dos seres humanos, também para melhorar a qualidade de vida dos animais e das plantas. Uma coisa que eu trouxe foi os 3 R's, que é uma forma interessante de se aprender a como reduzir esses impactos ambientais, que é os 3 R's são reduzir, reutilizar e reciclar, e eles são uma forma eficaz, muitos já devem conhecer por ser ensinados nas escolas, mas eu quis trazer porque é fácil de lembrar. A reduzir o que seria isso? Consiste em ações que reduzem o consumo de bens e serviços visando a diminuição de geração de resíduos e consequência redução de desperdício. O que é isso? É do consumo de produtos com embalagens, produtos que a gente às vezes nem tem necessidade, mas a gente consome e ele pode ajudar na redução desse desperdício de alimentos que às vezes nem consumimos, mas compramos. Reutilizar é quando a gente pega um objeto que é considerado como lixo, que ninguém vai usar mais, e dá outra função a ele. Como pegar uma garrafa PET e transformar num vaso. É um ótimo exemplo que é bem usado também. E reciclar é um processo comum que muita gente faz, que é separar os resíduos em categorias específicas. É um modelo de desenvolvimento sustentável que visa reintegrar todo e qualquer material à cadeia de produção e de consumo. Eu peguei uma imagem que explica também cada um dos R's, além de mostrar como funciona a reciclagem, os materiais que podem ser reciclados, e também o tempo de decomposição da maioria dos materiais que a gente utiliza no dia a dia na natureza. Pensamos às vezes que pode ser pouco tempo, mas eles duram por anos na natureza. E se cada pessoa seguisse esses 3 R's, os impactos ambientais teriam uma redução significativa no dia a dia. Aqui também trouxe uma lista de práticas de desenvolvimento sustentável que a gente pode aplicar, como o descarte adequado do lixo, tanto doméstico quanto industrial, a separação do lixo orgânico e não orgânico, a separação correta do lixo, a utilização de energias limpas, como a energia solar, que são energias que não produzem queima de combustível fóssil, a adoção de meios alternativos de transporte, que sejam menos poluentes, que seriam, no caso, o transporte públicos, como ônibus, ou metrôs, até mesmo bicicletas, patins, diminuir o número de carros e motos na rua, evitar o desperdício da água e praticar o consumo consciente de alguns produtos. A redução do desmatamento e da prática de queimado, que são uma das práticas mais comuns aqui no Brasil. Promoção de ações de reflorestamento, que seria plantar árvores, plantas, em locais que já não tem mais. Só que aqui são algumas práticas, claramente tem outras. Aplicar essas práticas são muito importantes para o dia a dia. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vai ser disponibilizado para vocês um documento com algumas questões que vocês possam fazer. Não deixe de fazer as questões do documento, além de outras questões a mais para estudar. Obrigado por participar do cursinho Voo e Alto, obrigado por assistir minha aula.